Como se não bastassem a ideia bizarra, por enquanto aposentada, do kit gay, professores ensinando alunos a praticar sexo oral e anal, exposições de arte pornográficas abertas para visitação de crianças e um homem podendo ser convocado para a seleção feminina de vôlei. Agora, travestis e defensores da agenda LGBT também querem investir nas crianças e nos adolescentes. Afinal, eles sabem que para transformar um caráter e uma sociedade é preciso trabalhar em mentes, em formação. Mas isso é correto? Segundo matéria publicada no site da BBC Brasil, depois de Anitta, a funkeira eleita por uma revista como a Mulher do Ano, criar uma versão de seu show para crianças e adolescentes, o Bailinho das Poderosinhas, Pablo Vittar decidiu trilhar o mesmo caminho. Empresários do cantor de 23 anos estão preparando uma turnê voltada para o público menor de 18 anos, que deve estrear no segundo semestre deste ano. Um dos empresários da drag queen justifica o projeto explicando que, abre aspas, Pablo tem um público adolescente grande, tem até crianças que acompanham ela e não podem ir ao show. É um público sedento e engajado e que forma a base de fãs, fecha aspas. O empresário diz não temer as críticas dos que ele chama de conservadores e diz mais, abre aspas, tem garotos que estão crescendo e começando a entender a identidade de gênero e se espelham na Pablo. Então, a mensagem que queremos passar para eles é: podemos ser o que quisermos, fecha aspas. Sim, cada um pode pensar em ser o que quiser, até um ornitorrinco ou uma porta, mas não pode fazer o que quiser, ainda mais quando o público-alvo são crianças em formação. Pesquisas mostram que um pequeníssimo percentual de pessoas tem o que se conhece como disforia de gênero, precisando de ajuda psicológica para lidar com isso. No entanto, com esse bombardeio de conteúdos promovido pela militância LGBT, muitas crianças estão ficando confusas quanto à sua sexualidade e sua identidade sexual. As crianças imitam padrões que lhes são apresentados. Se duvida disto, assista a estes 2 vídeos. Take this! Keep! Take up! Hey, come on! Yeah. Speed! Tempo! That'll be a slide! Push! Push! Sim, a homofobia é objetável, como é objetável qualquer preconceito e hostilidade contra qualquer ser humano. Mas não podemos ficar calados diante desse estado de coisas, diante daqueles que querem impor seus antivalores e comportamentos depravados. Devemos agir, por exemplo, como um grupo de estudantes e pais que entraram com uma ação para impedir que o Distrito Escolar de Illinois permita que estudantes transgêneros usem os banheiros e vestiários femininos. A organização argumenta que a Lei de Direitos Humanos não pode ser utilizada para que uma pessoa do sexo masculino queira ter acesso aos banheiros e vestiários femininos, uma vez que isso viola os direitos das próprias mulheres que se sentem constrangidas pela presença do sexo masculino, independentemente do reconhecimento social como transgêneros.
De acordo com a matéria publicada no site Opinião Crítica, a Associação de Pais para a Privacidade argumenta que os banheiros e vestiários não podem ser definidos pelo gênero, mas apenas pelo sexo, uma vez que o gênero não é um dado objetivo ou mesmo imutável no decorrer da vida, diferentemente do sexo, cuja natureza não pode ser alterada geneticamente. Dessa forma, a separação dos espaços de acordo com o sexo é a única forma de organizar essas instalações sem causar maiores confusões. Segundo o site, o argumento dos pais está baseado em um critério de organização que leva em conta algo que não depende da confiança na palavra de alguém acerca de sua própria sexualidade, o que é muito sensato. Do contrário, quem garante que pessoas de má fé ou simplesmente confusas com a própria identidade não possam se aproveitar de alguns direitos, como forma de violar a privacidade de meninas e mulheres se passando por transgêneros? Ora, se para tais pessoas a sexualidade não passa de um dispositivo social, não há motivo algum para reivindicarem qual banheiro utilizar. Que prevaleça então o desejo da maioria, como é de direito, em toda a democracia. Parabéns aos pais de Illinois por se manifestarem. Não podemos assistir a tudo isso e ficar calados. Podemos e devemos nos posicionar com respeito e de forma certa. E mais do que isso, pensando em nossas crianças, devemos fazer pelo menos duas coisas. Primeira, protegê-las de conteúdos imorais e impróprios exibidos na TV, nos filmes, nas séries, na internet, nas músicas, etc. Psicólogos orientam que antes dos 2 anos de idade, uma criança não deve assistir a nada. E depois dessa idade, deveria assistir apenas aos conteúdos filtrados pelos pais. Eles é que têm a responsabilidade maior de formar o caráter dos pequenos, não a escola, nem a mídia e muito menos figuras como Pablo Vittar e Anitta. Além disso, os pais também devem dar exemplo, não consumindo conteúdos que não gostariam que seus filhos consumissem. O exemplo sempre fala mais alto. Segunda coisa, prover conteúdo edificante para as crianças a fim de edificar, com isso, um muro moral e intelectual resistente e capaz de resistir às influências desmoralizantes do nosso tempo. Para isso, nada melhor do que ler bons livros para os pequenos e acostumá-los a esse universo da leitura, do conhecimento e do bom e saudável entretenimento. O pai e a mãe, ou os responsáveis diretos, devem ser um modelo de virtude e de feminilidade e masculinidade, a fim de que a criança tenha em quem se espelhar, a fim de construir sua identidade, seus valores, seu caráter. Há um mundo perverso ao nosso redor. Há um verdadeiro ataque aos valores judaico-cristãos em franco andamento, e os defensores dos antivalores sabem que somente pervertendo as crianças conseguirão alcançar seus objetivos. Não podemos assistir a isso de braços cruzados. Deus vai pedir contas do que fizemos ou deixamos de fazer pelos seus pequeninos.